Paz a todos os participantes do grupo da IBD, bem como desse meu canal aqui. Nós estamos aqui estudando o primeiro trimestre da IBD, que o tema é o Evangelho de Marcos. Essa revista foi escrita pelo pastor Abinair Vargas Vieira. A lição é número 6, tá? E é a autoridade do céu. A coordenação nesse dia será do pastor Ademar, dia 5/2 de 2023. Nós estamos no tópico número 3 e também é o final dessa lição número 6. O tópico 3 é a autoridade sobre as enfermidades. O autor identifica Jesus enviando seus discípulos para pregar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. É ao mesmo tempo em que o Senhor envia também e concede a autoridade para impor a mão sobre os enfermos e os curar. Marcos 16:18. Isso fez ela com muitos dias, mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saia dela. E, na mesma hora, saiu. Aí no item 3.1, autoridade sobre todas as doenças. O autor enfatiza que o Evangelho de Marcos é essencial para o estudo sobre a autoridade de Jesus. Jesus, em seu ministério, curou muitos doentes, exceto em Nazaré, onde curou alguns poucos enfermos pela incredulidade do povo. Marcos 6:5. Ele não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. E Jesus, toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui, Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades. Marcos 1:34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. A cura uma simples febre. Marcos de 1:29-30. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando a ela, tomou pela mão, levantou imediatamente e a febre a deixou, e os serviu-os. Ressuscita a filha de Jairo. Marcos 5:35-43. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga ao quem disserem: a tua filha está morta, para que enfades mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não lhe permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram dele, porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cum, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andavam, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com um grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e disse que dessem de comer. Aí o comentarista cita aqui o bispo Samuel Ferreira: o espírito mundo atua com diferente especialidade, são especialistas em todo tipo de maldade. Lucas aponta os demônios como agentes de tentação, causadores de discórdia e de enfermidade. Aí Lucas 11:14-26. Estavam eles expulsando um demônio, o qual era imundo, e aconteceu que, saindo o demônio, o falou e maravilhou-se
e a multidão, maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios, e outros tentando lhe pediram um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado e a casa dividida contra si mesmo cairá. E, se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso o demônio por Beelzebu, para que os expulso vossos filhos? E que, pois serão os vossos juízes? Né? Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo o outro mais valente do que ele, e vencendo, tira toda a sua armadura, e quem confiava o reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem é comigo não ajunta, espalha. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não se achando, diz, tomarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acham a varrida e a adornada. Então, e leva consigo todos os 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior que o primeiro. Em Lucas 13, 10, 16. Ensinava ao sábado na sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. Andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus a chamou-se a si e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignando-se por Jesus, curava no sábado, e disse à multidão, 6 dias há que é misto trabalhar. Nesse, pois, vinde para serem curados, e não no dia de sábado. E respondeu-lhe, disse ao Senhor, e disse, hipócrita, ao sábado não desprende da manjedoura, cada um de vós o seu bolo, ou ajuntamento, e não o levam a beber. E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha preso. Aí no item 3.2, o legado e a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. O autor diz que a ação de curar está presente desde o início do ministério de Jesus, em Marcos de 21 a 39. Vemos um resumo do ministério de Jesus: ensino, curo, pregação e expulsão de demônio. Aí Marcos de 21 a 39. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo à sinagoga, ali ensinava, e maravilhados da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estavam na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos os admiravam a ponto de perguntar em si mesmos, dizendo, quem é esse? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Aí, o título aqui, cura da sogra de Pedro, né? E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando a ela, tomou pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, e quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe que achavam enfermo e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E os curou muitos que se achavam enfermos,
de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixavam falar os demônios porque o conhecia. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro ainda, eu fui para um lugar deserto e ali orava. E seguiam Simão e os que com ele ensinavam. E achando-lhe, disseram, todos te buscam. E ele lhe disse, vamos à aldeia vizinha, para que eu ali pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga e deles por toda a Galiléia e expulsava demônios. Em Lucas 4,17, Jesus lê a profecia de Isaías e diz que cumpriu nele. Lucas 4:17 e 21. Ele foi-lhe dado um livro do profeta, e quando abriu o livro, achou-se no lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar aos quebrantados de coração, e a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anuncia o ano aceitável ao Senhor. Encerrando o livro e tornando-se a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos a sinagoga estavam sobre ele. Então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus é o mesmo, Hebreu 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí no tópico do comentarista cita Vernon, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, 1997, página 501 a 533, que escreveu sobre a cura divina. A cura divina encontra-se na Bíblia. Está incluída na obra expiatória de Cristo. O Evangelho inteiro é para a pessoa inteira. Crença de que a salvação deve ser estendida em última análise como a restauração do mundo caído. E para terminar o tópico 3, o item 3.3, e também aqui para nós encerrarmos a lição número 6. A autoridade para levar esperança a muitos. O autor diz que o Evangelho de Marcos é registrado diversos milagres realizados por Jesus, e cita Mateus no Evangelho, o Grande Rei, em 1995, página 51. Ao curar, Jesus realmente sentia o fardo dos doentes. Colocou sobre o fardo de quem se quer ajudar. Gálatas 6:8. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Saiu dele poder quando uma mulher tocou as suas vestes procurando a cura. Marcos 5:30, e dizia, e a que assemelhamos o reino de Deus, ou com que palavra representaremos? Suspirou quando orou por um surdo e mudo. Marcos 7:34, e levantando-se os olhos do céu, suspirou e disse, Efatá, isso é, abre-te. Emocionou-se junto ao túmulo de Lázaro. João 11:35. Jesus chorou. João 11:38. Jesus, pois, movido de outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra sobre ela. Comentarista aqui no tópico, o autor cita o nome de Jesus, é um nome que está acima de todos os nomes. Atos 4:30. Enquanto entendesse a tua mão de curar, para que façais sinais de prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. Através do nome de Jesus, os demônios são expulsos, as pessoas são curadas e vidas são transformadas. Tudo isso na autoridade de Jesus. Bem, aqui nós terminamos então a lição número 5. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos na lição número 7. E o tema é, só um minutinho aqui, a fé do servo e o evangelho dos milagres. Até lá, se assim Deus o permitir.